Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias, para mais uma semana aí de orientações, né? Lembrando que o objetivo do canal é promover o autoconhecimento, né? Porque eu acredito que toda vez que a gente se conhece, identifica os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas motivações ocultas, inconscientes, isso vai trazer uma luz interior que vai nos curar, que vai nos iluminar de uma maneira diferente, ok? Então vou pedir para vocês se inscreverem, né? Curte, compartilha, pode deixar alguma mensagem, né? Qual tipo de leitura que vocês têm se identificado mais, se tem um deck que vocês acham mais interessante, que aí vai me ajudando a me nortear aí para fazer as leituras para vocês, tá ok? Vou pedir para vocês escolherem entre a mandala número 1, número 2, número 3, tá? Essas duas são mandalas, daquelas de pendurar, feitas em CDs, de uma amiga minha muito querida. E a segunda é um porta-incenso, tá certo? Essa semana eu vou com uma proposta um pouquinho diferente, que é tirar 3 cartas do Energy e uma do baralho cigano para as orientações, ok? Então vamos lá, vou deixar essas no cantinho e essa aqui e vamos começar. Lembrando que eu sempre deixo as cartas pré-embaralhadas, né? E daí eu só vou tirar aqui na hora, normalmente as que pulam, eu gosto de ler com as que pulam, certo? Lembrar vocês de também me acompanharem lá no canal do Instagram, né? No Instagram, com Alvorecer da Vida Terapias, tá? Podem se comunicar comigo via o direct ou o próprio e-mail, tá? alvore.serdavida, com S, @gmail.com. Lembrando que normalmente no Instagram eu coloco mais as orientações astrológicas e aqui no YouTube mais as orientações do tarô, certo? Então vamos lá. Para quem escolheu a opção 1. Então eu vejo que quem escolheu aí essa mandala número 1, né? Eu sinto que a espiritualidade aqui quer falar com vocês que após um período de isolamento, de afastamento, de um período de recolhimento interior, né, no qual eu tive lá na torre, né, reflexivo, pensando, tentando ver as situações de cima com uma amplidão maior, né, nas quais eu consegui avaliar o que eu precisava deixar para trás, porque aqui a gente também tem o 6 de espadas, né? Após esse período, né, de conexão com as minhas emoções, né? Porque aqui é a deusa da lua, né? E se forem mulheres que estão assistindo o vídeo, isso fica mais forte ainda, né? Porque nós mulheres somos de fases também, né? Toda a Terra, todos os seres humanos são regidos pelas questões da lua em geral, né? Colheita, plantio, as marés, né? Mas as mulheres também têm fases, né? Hormonais aí relacionadas à lua. Mas isso vale para os homens também, né? No que se refere aí a estar em contato com essas emoções, a ver a fase da vida que eu estou, né? O quanto que eu tô alinhado com a fase da vida que eu estou vivendo, né? A gente pode falar também de, como a gente falou aqui da torre, né? De revisão de relacionamentos com a própria mãe, né? Ou de como eu sou mãe, né?
do poder, da riqueza dessas relações, da força que essas relações podem trazer para o meu feminino, né? Mas eu também vejo aqui a importância de olhar para as sombras de algumas conexões, né? E talvez a reflexão seja assim, né? Do que desse meu contato com a minha mãe, isso vale para homens e mulheres, o que soa como verdadeiro para mim, o que faz sentido e significado para minha vida nesse momento que eu tô, e o que de repente eu tenho que deixar para trás, né? Como se tivesse sido uma fase da lua que passou, né? E a partir desse momento de introspecção e dessa avaliação das minhas emoções, eu consigo ver o bem e o mal, o positivo e o negativo, o yin e o yang, e consigo ter uma visão mais integral, e posso partir para a ação, né? Eu consigo ter mais clareza em meio às nuvens e consigo partir em disparada, né? Partir para realmente as situações que eu quero para minha vida e que talvez eu tenha ficado lá muito tempo me preparando, analisando, avaliando, como própria lua, né, que tem a fase nova crescente e a cheia. É como se aqui você estivesse numa fase que chegou a hora da ação, né? Uma ação, né? Aqui a mulher segurando um coração, né? Então, assim, uma ação que está alinhada com o meu coração, que está alinhada com as minhas emoções, que está alinhada com os meus sentimentos, que eu consigo expressar através do que eu sou e de uma maneira que eu não sinta mais tanta vergonha, porque que a moça tá com a bochecha bem rosa, assim, parece que tem uma vergonha, tem uma timidez, tem um medo, porque ao mesmo tempo ela é muito pálida, né? Então, assim, sabe aquela história, se der medo, vai com medo mesmo? Eu fiquei com essa sensação aqui. Por mais que você tenha medo e você tá branco lá de medo, tremendo de medo, o quanto de repente tem uma força aqui querendo te segurar, te prender e falando, não, vai mais devagar, espera um pouco. O quanto chega a hora da disparada, chega o momento, mesmo que eu tenha vergonha, né? Mesmo que eu seja tímido, né? Porque o coração tá ficando maior do que mim mesmo, né? As emoções, elas estão, depois desse período de que eu pensei muito sobre esses sentimentos e que eu transformei, né? Porque eu fiquei um tempo lá isolado, avaliando tudo isso, é como se esse coração não coubesse mais no meu peito, né? E chegasse o momento da ação, né? E aí, assim, pessoal, né? Não vale sair fazendo loucura por aí e dizer que foi a orientação do tarô da semana, né? Você esteve lá um tempo pensando, repensando, avaliando a situação de cima, vendo as dificuldades, calculando os movimentos, se conectou com a sua emoção, reviu questões familiares, percebeu o seu ciclo, viu suas sombras e você sabe o que você está adiando para agir, né? E eu sinto, inclusive, que assim, quanto mais adiar, mais esse coração não vai caber mais no seu peito, né? Mas, né? Fiquem atentos com questões impulsivas, né? Eu acho que tem aí um equilíbrio. Mas eu sinto que assim, depois de muito pensar, as emoções, que a gente tem duas cartas aqui que a gente pode relacionar com a emoção, ela fica mais forte e chega a hora da ação, né? Se você tentar controlar muito mais tempo essas emoções, talvez você faça coisas muito impulsivas, né? Então tenta fazer antes de ser muito impulsivo e lembra lá de tudo que você refletiu, ok? Essa foi a opção para quem escolheu essa mandala aqui. Agora, para quem escolheu a opção número 2 da mandala, que é um porta-incenso, vamos lá de novo com o Energy.
lembrando, tá, pessoal? Você pode escolher uma opção, mas também se sentir de ver as três, de ver uma outra, às vezes pode ter algumas mensagens complementares, porque a gente está falando de leituras gerais, né? E vejam o que bate, o que não bate no seu coração, o que ressoa, o que não, né? E lembrando que as cartas, elas só são reflexo de uma energia daquele momento, né? Então, se você se identifica com o que ouviu, sinal que a sua energia, ela tá te levando para aquele movimento, certo? Não gostou, tenta identificar o que tá acontecendo ali de problema, de dificuldade, para mudar aquilo que você tá ouvindo, certo? Eu gosto muito desse energy porque ele traz uma leitura aí bacana das energias. Já tava até tirando uma carta a mais. Então vamos ver aqui no baralho cigano. Mais uma cartinha de orientação para essa semana. Lembrando, tá, pessoal? Vídeos no domingo e na quarta. Às vezes eu não consigo postar na quarta e coloco na quinta, tá? Mas pelo menos 2 vezes na semana tem vídeo. Fiquem atentos aí às notificações. Tem gente dizendo, eu vi o vídeo que você colocou na sexta. E não pus na sexta, não. Eu sabia, essa carta aqui tava querendo sair desde que eu comecei a embaralhar. Então, vamos lá. Para quem escolheu a opção 2, né? O quanto na opção 2, a gente também está falando de movimento, de ação, a carta do cavaleiro, né? Então, assim, do cavaleiro. Então, assim, o quanto você pode estar segurando um pouco o seu ímpeto para a ação, né? Porque ele tá, parece que segurando assim o cavalo, dizendo não, vai mais devagar, né? E isso provavelmente está acontecendo por quê? Porque você teve ou está passando por um período de indecisão, né? No qual eu tenho 2 caminhos para escolher. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo, né? Mas eu sinto que assim, o quanto que já passou o tempo de decidir, porque a árvore tá seca, né? A árvore tá... O inverno parece que já passou o inverno inteiro, e se a gente pensar, aqui no Brasil a gente tá finalizando o inverno, falta aí 10 dias, né? Mais ou menos. Embora as temperaturas estejam muito malucas, parece que até o tempo tá assim, inverno 15 graus, verão 32, né? Mas assim, passou o tempo de resolver, de escolher. Todas as folhas já caíram, né? As borboletas aqui já estão voando, já passou o processo lagarta. Então chegou a hora de escolher, né? Mas o quanto que você se sente aí amarrado, atado, preso a determinadas situações e, né? Mas assim, o quanto eu tô vendo a moça assim com o ombro levantado, né? Parece assim, mas não sei se eu quero sair daqui. Não sei se eu quero decidir, né? Mas assim, aqui tem uma borboleta, uma mariposa aqui também. E tá tudo muito, muito iluminado aqui, né? Então, assim, essas amarras, elas realmente me amarram? Ou eu tô usando isso de desculpa para não decidir? Né? Isso realmente é algo que me impossibilita de agir? Ou, vamos dizer assim, eu tô fazendo meio graça, fazendo um pouco de charme, porque ela tá com o ombro assim meio de ladinho, né? Parece que fica, não sei, vou esperar mais um pouquinho, né?
Mas assim, de novo, aqui as borboletas, elas também já passaram de ser lagarta. Você já tem a iluminação, você já tem a clareza, né? Você já passou por um processo de transformação. Então você está atado mesmo? Você está preso mesmo? Essa prisão é real? Né? Essa situação que você acha que te impossibilita de tomar uma ação, essa desculpa que você dá para não tomar ações, ela é verdadeira? Ela é real? Ou é porque você está com medo de decidir, de escolher e de estar no caminho errado? Né? E assim, né, pessoal? Não tem caminho certo e errado. Tem escolhas. Né? Normalmente, se eu vou para a direita, o caminho da direita leva a um lugar, o da esquerda leva a outro lugar. Mas dependendo das crenças que a gente tiver, às vezes o caminho da direita ele pode te levar para o mesmo lugar que o caminho da esquerda. Às vezes com um atalho, às vezes o caminho é mais comprido. Mas aí vem entrar muitas questões do que eu acredito, se existe destino, se é só livre-arbítrio, se tem um Deus, uma entidade que vai fazer a minha vida por aquele caminho, né? O tal do Maktub está escrito. Dependendo do que você vai acreditar, vai ficar mais fácil ou mais difícil tomar uma decisão. Então, isso vai mexer profundamente com crenças. O quanto, de repente, o que te prende para escolher e decidir são as suas crenças, são as suas ideias, são os seus valores. E aí, o quanto que eu preciso encontrar um equilíbrio, né, entre o yin e o yang, o masculino e o feminino, o sol e a lua, o claro e o escuro, o bom e o mal, né? Eu tenho que encontrar esse equilíbrio. E aí é interessante porque, assim, aqui parece a lua mesmo, né? Só que com um pinguinho de sol, e aqui o sol com um pinguinho de lua. Né? Então, assim, o quanto que eu preciso equilibrar as energias, né? Talvez, ao invés de uma decisão em separado, né? Uma decisão integrada, né? Porque se a gente pensar que a lua tem um pouco do sol, o sol um pouco da lua aqui, o quanto que, na verdade, independente do caminho que a gente tomar, ele sempre vai ter uma pitadinha daquilo que é importante para mim, né? E aqui eu vejo, além do yin e do yang, eu vejo como se fosse o nosso planeta, né? A própria Terra. Então, assim, o quanto também um equilíbrio interno ajuda no equilíbrio do planeta, e o equilíbrio do planeta ajuda no nosso equilíbrio interno. Como o mundo está muito louco, né, minha gente? Ficar atento também para que o desequilíbrio externo não me amarre, não me sufoque, não me prenda, e aí eu ficar na indecisão, né? Porque toda vez que a gente fica indeciso, que a gente não toma uma postura diante da vida, a gente fica mais fácil de ser manipulado, né? Então, make a decision. Tome uma decisão e vá, né? Não precisa sair disparada cavalgando no pelo do animal sem arreio, sem nada, né? Mas também não fique refreando muito, né? Porque o quanto, de repente, se você segurar muito essa força, de repente o cavalo pode resolver não ir mais, né? E aí você vai ter que ir a pé, e aí não adianta culpar, porque escolhi errado. Às vezes a gente não escolhe errado, às vezes a gente demora para escolher o certo, né? E aqui junto a gente tem um 9 de copas, né? E 9 de copas é a realização dos desejos, né? Então, o quanto depois de indecisões, de ver tudo que me prendia, né? No momento que eu encontro um equilíbrio, né? Que eu revejo as minhas crenças sobre o que é tomar uma decisão, sobre o que é tomar um rumo, eu ajo e fica mais fácil de conquistar os meus sonhos, meus desejos. De novo, pessoal, não vão culpar a orientação da semana por sair fazendo loucura, né? O que eu tô dizendo é, tem dois caminhos. Pensou, pensou, pensou. A árvore secou, acabou as folhas, a lagarta virou borboleta.
E você lá, não sei, vou esperar mais um pouco. Mas a minha mãe, mas e o meu pai? Mas e o meu trabalho? Mas o meu filho? Mas o aluguel? Mas o preço do dólar? Mas não sei o quê. Gente, enquanto a gente procurar, tem desculpa, né? Você já avaliou lá no fundo do seu coração, você sabe. E aqui, né, eu vejo o coração em vários lugares, mas eu não sou tão maluca assim. Mas aqui eu também tô vendo um coração aqui na lua, aqui, nesse pedacinho assim, né? Então, veja bem, você já sabe o que faz sentido no seu coração, o que te traz equilíbrio, o que te traz paz, né? A melhor decisão é aquela que a gente toma e traz paz no coração. Tem decisão que a gente toma e a gente fica inquieto, pensando, será que eu fiz o certo? Será que era isso mesmo? Normalmente, quando é a decisão ideal não, correta não. Quando é a decisão que vai levar para um bom caminho, para uma melhor versão, ela vai trazer paz, né? E a gente sente essa paz quando a gente se conecta com a nossa intuição, né? Eu tenho vivido situações na minha vida que assim, penso, porque eu sou geminiana, pensa. Aí você toma aquela decisão e fica, mas não sei. Normalmente tem dado errado, porque quanto mais você desenvolve a sua intuição, quando você vai contra ela, mais você quebra a sua cara, né? Mas quando você vai desenvolvendo a sua intuição e toma uma decisão com aquilo que você tá sentindo, não só no seu coração, no seu corpo, na sua alma, quando aquilo reverbera pelos seus poros, aquilo te traz paz. E aí você pode agir, certo? Então, prestem atenção, pessoal. E aí vamos para a opção 3. Quem escolheu a mandala da árvore, né? Vamos lá ver 3 cartinhas do Energy. Eu não sou muito... Minhas habilidades manuais são meio... sei lá. Então eu não embaralho bonito, que nem tem uns canais por aí que embaralham as cartas lindamente. Mas é o jeito que eu sei embaralhar, gente, tá? Mas independente de qualquer coisa, eu acredito que saem as cartas que tem que sair, tá? Então, se vocês falarem, nossa, que jeito esquisito de embaralhar, dá um desconto pra mim, tá? Leve em conta a mensagem. Então, vamos lá. Aqui para a terceira opção, quem escolheu a árvore, quase a árvore da vida aqui, se a gente for pensar, né? 3 cartinhas. E assim, pessoal, algumas pessoas têm reclamado, né, que eu divulgo no Instagram os vídeos que eu posto aqui, mas eu não tenho conseguido colocar o link. Eu ponho lá certinho, mas o link mesmo não dá pra clicar e vir direto pro YouTube. Vamos ver se eu consigo resolver isso, tá? Agora que eu me dei conta que eu não fiz a leitura do corte, né? Vou fazer a leitura do corte com o fim, então, no final, pessoal. Acho que eram pra ser essas duas. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui separado, depois eu falo no final a orientação geral. É bom porque daí eu também quebro um pouco a rotina. Aí vocês veem o vídeo até o final. Ou não, né? Quem escolheu a opção 3, tá, pessoal? O quanto que essa semana você pode ter alguns retornos financeiros, né? Uma fluidez maior de dinheiro aí, os peixes, né? Uma consolidação maior de estruturas, de questões financeiras, porque a gente também tem o Rei de Ouros aqui, né? Então, talvez fique algumas situações mais fluídas, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar que o peixe tá no rio, tá no mar, né? O quanto que pode ter alguma frieza ao tratar dessas situações ao longo dessa semana, tá? E aí a gente sai com a deusa da lua,
possibilidades adjacentes e o anjo da força. Engraçado, né? Aqui eu também sinto que tá falando sobre escolhas aqui também, né? A número 1 eu não lembro mais se falou de escolhas. Engraçado, eu tenho uma memória super boa, eu lembro de super tudo, quase tudo. Às vezes eu vejo vídeo em outros canais, outras coisas, eu lembro de tudo. Mas as leituras, quando eu faço aqui, eu não lembro. Então, não lembro se a 1 também falou de escolhas, a 2 eu sei que falou, né? Então, aqui, o que a gente vê, né? Eu tenho várias portas, né? Inclusive, uma assim que se eu não prestar atenção, eu tropeço, caio nela e entro ali. Então, assim, quanto que você nessa semana, ou você vem vivendo situações de ter que escolher algo, né? De ter que escolher alguma coisa. Tem portas que estão abertas, tem portas que estão fechadas, tem portas que estão meio difíceis ou impossíveis, tem portas que, se você não tomar cuidado, você entra sem querer, né? Então, assim, mas tem um caminho ali de luz, né? Que eu tenho que me atentar para não me perder no que está em cima, no que está embaixo, né? Porque, embora tenha uma porta aqui, a porta do caminho é essa daqui, que tá me levando para a luz, que tá me levando para uma clareza, né? Então, o quanto que eu tenho que ficar atento aos caminhos fáceis, né? Para não cair nos caminhos fáceis, mas também não ficar criando caminhos difíceis, né? Justificativas, mas também não ficar buscando caminhos impossíveis, né? E o quanto que para isso, eu vou ter que fazer um equilíbrio entre as minhas emoções, deusa da lua, e o meu ego, o anjo da força, né? Eu vejo muito aqui emoção e ego, né? O quanto existe uma fera interior aí, né? E esse leão aqui, ele tá com uma cara do tipo, eu vou aprontar, eu vou sair, eu vou atacar, né? E às vezes o nosso ego, ele fica com esse olhar desconfiado do tipo, não tá tão bom assim, olha, vai dar errado, olha esse caminho, né? E aí o quanto que eu tenho que usar essa força angelical, vamos dizer assim, dentro de mim, para conter esses impulsos do ego que às vezes querem ficar numa zona de conforto, que às vezes querem ficar numa opção mais fácil, mais tranquila, e aí você cai na porta aqui, que essa porta, ela parece que ela tá no meio do caminho, se você não olhar para ela, você cai, né? Mas assim, o quanto que se eu não tomar cuidado, ela não vai me levar a lugar algum, né? Vou cair ali e parar. Então, assim, o quanto que eu tenho que ficar atento a esse ego aí, que de repente, que é lá a situação que tá acostumado, você vai dar com a cara na porta, sabe? Dar com a cara na porta, porque parece que esse caminho aqui, ó, ele tem o próprio piso aqui junto do chão. Né? Então, atenção aos caminhos fáceis, às possibilidades tentadoras, o quanto não é só seu ego ali querendo dar um jeitinho, sabe? E para isso, para ter esse equilíbrio, para essas possibilidades, além de ter que usar essa força do bem aqui, desse anjo, porque veja, né, a gente está falando de um anjo e de um leão, né? O quanto que a força que esse anjo ele vai usar para domar esse ego, esse leão, não é a força física, né? É a força angelical, a força espiritual, né? A força, né? Uma força conectada, né? Então, o quanto que para essas possibilidades eu tenho que ir além da força, além de forçar a barra, né? E me conectar com as minhas emoções, me conectar, aqui me vem muito assim,
quanto que essas pessoas podem, antes de dormir, né, olhar a lua, olhar o céu. Sabe aquilo quando você tá olhando e você começa a pensar, a refletir, a conversar com Deus, com o universo, né? O quanto para essas pessoas esse caminho, essas portas, vai ficar mais claro para mim esse caminho a partir do momento que eu me conecto com essa espiritualidade, né? Que eu me conecto com essa iluminação espiritual para desvanecer as nuvens, o que está nublado, o que está oculto, né? Aqui de novo eu também vejo uma pessoa nessa sombra. Então assim, por mais que seja noite, o quanto que eu não posso ver mais escuridão do que tem, mais sombra do que existe, né? Então o quanto que eu tenho para essas pessoas que escolheram a opção 3, me conectar com esse emocional, né? Com essa espiritualidade, pedir uma orientação para fazer essa escolha, porque daí você vai estar alinhado com a tua emoção e com o espírito, né? E aí o ego vira um gatinho, né? E se a gente pensar que aqui falou das questões financeiras, né? O quanto que é para você avaliar escolhas financeiras que você pode fazer que não sejam determinadas pelo ego, pela zona de conforto, mas sim que tenham conexão com a tua própria intuição, né? De onde investir, de onde gastar, de onde receber, né? E o quanto que essa intuição pode ser trabalhada e aprimorada pelo teu contato com o espiritual, certo? E aí eu esqueci da leitura de corte, né? É que na verdade hoje eu não fiz corte das leituras, né? Eu fui embaralhando para as 3 opções e pegando as cartas. Mas eu senti de olhar aqui no final. E aí a gente veio com o sol e veio com a carta do jardim no baralho cigano, né? Então assim, se a gente pensar que a primavera tá chegando, né? O quanto de repente chegou a hora de sair, de ir pro sol, né? De se banhar, né? De ir passear, de ir num jardim, de se encontrar com as pessoas, de conversar, de interagir, né? De me banhar nessa abundância, né? Eu particularmente tive um final de semana super agitado, fazia tempo que eu não batia tanta perna que nem foi esse final de semana, né? Então assim, o quanto depois lá, né, acho que o inverno tem muito esse significado, né, de recolhimento interior. Então, o quanto depois de uma fase eremita, de uma fase de introspecção, e que às vezes durou muito mais do que um inverno, né, chega o momento de sair, né, de viver a vida, de ver o que a vida tem pra você. Aqui tem várias coisas nessa carta, né? Tem um livro, tem um instrumento musical, tem uma gaiola, tem até um bebê, né? Tem um peixe voando, né? Então, assim, quantas coisas que a vida tem aí para me oferecer, que eu saindo de casa, né? Que eu indo passear, que eu indo conhecer pessoas, né? Que eu indo me relacionar, eu posso encontrar e viver. Ok, pessoal? Essas foram orientações para a semana. E nos vemos no próximo vídeo, quarta, quinta-feira. E qualquer coisa, deixem uma mensagem aí pra mim. Para atendimentos individuais, os contatos também estão na descrição do vídeo. Um abraço, boa semana, tchau, tchau!